Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estamos aqui para tratarmos de um assunto que é base para vários outros assuntos na física. Estou falando dos vetores. Você sabe o que é um vetor? Então fica comigo aqui nesse vídeo, que é disso que nós vamos tratar hoje. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, já deixe o seu like, ative aí as notificações do sininho para que toda vez que eu gravar um vídeo novo, o YouTube possa te avisar. E é isso aí, se você não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, o mesmo nome do nosso canal. E bora para o vídeo então, logo após a vinheta. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Vetores. Veja bem, na física nós trabalhamos com as grandezas físicas. O que é uma grandeza física? Vamos começar por aqui, né? O que é uma grandeza física? Uma grandeza física eu posso definir como sendo aquilo que se pode medir, aquilo que você pode, então, utilizar um instrumento para medir. Maravilha? Aquilo que se pode medir. E as grandezas físicas, elas podem ser divididas em dois grupos: o grupo das grandezas escalares e o grupo das grandezas vetoriais. O que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar é aquela que pode ser perfeitamente definida por um número mais uma unidade de medida. Ela fica perfeitamente definida dessa maneira. Exemplos de grandezas escalares: nós temos aqui a massa, o tempo, comprimento, comprimento. Posso citar aqui densidade, volume, temperatura, são todos exemplos de grandezas vetoriais. Observe que se eu falo, a minha massa é de 100 quilogramas, eu atribuo um valor 100, agrupado a esse valor nós temos uma unidade de medida, o quilograma, e assim a informação está completa. Todo mundo aí sabe o que se representa, então, 100 quilogramas. Eu falo, ó, hoje a temperatura ambiente está a 27 graus Celsius. Te dei um valor, 27, acompanhando esse valor eu tenho uma unidade de medida e assim a informação ficou completa. Todo mundo entende o que é uma temperatura ambiente de 27 graus Celsius. Agora, observe que nem toda grandeza você vai conseguir definir apenas com um número e uma unidade de medida. Estou falando das grandezas vetoriais. Olha só, se eu disser para você, eu vou me deslocar 10 metros, eu continuo te dando um número e uma unidade de medida, mas a informação está completa? Professor, mas 10 metros pode ser para qualquer lugar. Exatamente. Observe que essa grandeza, deslocamento, vou me deslocar 10 metros. O que vem à nossa cabeça na sequência? 10 metros para onde? Essas unidades, perdão, essas grandezas que necessitam, além do número e da unidade, uma orientação espacial, são então as grandezas vetoriais. Não basta apenas um número e uma unidade de medida, eu preciso fornecer uma orientação espacial. Observe que nos exemplos que eu citei anteriormente, massa. Para onde que aponta a massa? Não tem isso. Não aponta para lugar nenhum, é uma grandeza escalar, só tem um número e uma unidade. A vetorial, você tem a necessidade de fornecer a orientação espacial. Então, eu posso dizer que as grandezas vetoriais, para ficarem completamente definidas, elas precisam de um número e de uma unidade também, só que além do número e uma unidade, de uma orientação. Dizer para onde ela aponta. Vamos pegar alguns exemplos. Eu falei aqui o deslocamento. Deslocamento é um dos exemplos. Outro exemplo de grandeza vetorial, força.
Ora, vou aplicar uma força de 10 newtons naquela cadeira. Mas essa força, ela pode ser aplicada no sentido de puxar a cadeira, de empurrar, de levantar. Então, ela tem uma orientação. Eu posso dizer para onde aponta uma força, mas eu não posso dizer para onde aponta o tempo, para onde aponta uma temperatura. Percebe? Essa é a diferença. Uma grandeza escalar não precisa de orientação espacial, mas uma grandeza vetorial, sim. Continuando os nossos exemplos: deslocamento, força. Posso colocar aqui a aceleração, posso colocar aqui campo elétrico, dado lá na elétrica, né? Elétrico, que mais? Campo magnético, e assim sucessivamente, tá? Tem vários exemplos aí. Esses aqui já estão bons, já dá para a gente ter uma ideia e diferenciar o que que é escalar, o que que é vetorial. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários, né? Eu vou responder todo mundo. Pelo menos vou procurar fazer isso, né? Vamos lá. Já entendemos o que que são grandezas escalares e grandezas vetoriais. Mas para a gente falar de um vetor, né, o que é o vetor, primeiro eu gostaria de falar um pouquinho do que é direção e o que é sentido. Imagine que eu tenho, por exemplo, um segmento de reta aqui, eu coloco do A ponto B. E vou fazer um outro segmento de reta, que liga os pontos C, D. Note que o segmento de reta AB é paralelo ao segmento de reta CD. Quando isso acontece, quando nós temos dois segmentos de reta paralelos, nós dizemos que esses segmentos de reta são, então, têm a mesma direção. São paralelos, têm a mesma direção. O que que é a direção? É a linha. Onde que ele está inserido? Ó? As duas linhas, tanto a AB quanto a CD, elas estão numa direção horizontal. Da mesma maneira, ó, vou pegar aqui, ó, tenho esses dois segmentos, vou chamar aqui segmento de reta EF, GH. Aí, ó, eles são paralelos? São. Portanto, eles têm a mesma direção. Isso é a direção, é a linha. Horizontal, vertical, diagonal. Legal? Mas, nesse segmento de reta AB ou CD, eu posso percorrer esse segmento, por exemplo, de A para B ou de B para A. Se eu percorresse esse segmento de A para B, faria algo desse tipo aqui. Segmento orientado, vou chamar aqui, ó, AB. Se fosse de B para A, seria isso aqui, ó. Opa, tá indo de B chegando em A, né? E A. Pra A. Percebe que eles continuam paralelos, portanto, eles têm a mesma direção. Mas o segmento de reta AB aponta para a direita, enquanto o segmento de reta BA aponta para a esquerda. Isso significa que esses dois segmentos, eles têm a mesma direção, mas eles têm sentidos opostos. Sentido é para onde aponta, é para onde eu orientei o segmento de reta. Se eu pego, por exemplo, os segmentos EF e GH, veja bem, eu vou de E para F, eu vou de E para H, esse segmento de reta, veja que esses dois segmentos têm a mesma direção e o mesmo sentido, porque ambos apontam aqui, ó, na diagonal para cima. Eu tenho
Sentidos opostos, eu tenho mesmo sentido. Posso dizer aqui que eu tenho mesma direção nas duas situações. Primeiro exemplo lá, eu tenho a mesma direção e sentidos opostos. No meu segundo exemplo, eu tenho a mesma direção e o mesmo sentido. Legal? Entendeu bem o que que é direção e o que que é sentido? Direção é só a linha. Sentido é para onde aponta essa linha. Então, se eu para onde eu tenho aí o segmento orientado. Então, se eu pego, por exemplo, a direção horizontal, eu tenho sentido para a direita ou para a esquerda. Numa direção vertical, eu tenho sentido para cima ou para baixo. Ok? Muito bem. Definido o que é direção e sentido, nós vamos definir o que que é o vetor. Vetor, ele vai ser o conjunto de todos os segmentos de reta orientados que têm a mesma direção e o mesmo sentido. Isso é o vetor. Então, assim, se eu tenho, por exemplo, um monte de segmento horizontal para a direita, tudo do mesmo tamanho, tá? Todos esses segmentos juntos, eu posso então representar assim, né, ó, B, C e D. Quando é um vetor, coloco uma setinha em cima da letra para indicar vetor A, vetor B, vetor C, vetor D. Mas é importante você entender que todas essas setas, todos esses segmentos aí formam um único vetor. Ele é o vetor. Eu não tenho aqui 4 vetores, eu tenho um vetor. Todos os segmentos que têm o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido formam o vetor. Isso daqui é o vetor. Então eu posso dizer que o vetor, ele é um ente geométrico, tá certo? E que possui sempre 3 características. O vetor, ele é um conjunto de 3 informações. Um vetor, ele tem o módulo. Então vamos escrever isso? Isso é bacana da gente poder escrever. Vou pegar uma letra bem legal aqui. O que é um vetor? É um ente geométrico possui 3 qualidades. Módulo, ou também chamado de intensidade, é a mesma coisa. Direção e sentido. Vetor é um conjunto dessas 3 informações: módulo, direção e sentido. Todo vetor vai possuir essas 3 qualidades. O módulo, galera, basicamente se refere ao tamanho do vetor. A direção refere à linha que esse vetor está contido e o sentido para onde ele aponta, para onde o vetor. Ao esse tamanho do vetor, por que a gente está falando de vetores? O vetor, embora ele seja um ente geométrico,
E ele é lá da matemática e a gente pega aqui na física para representar as grandezas que são vetoriais, ou seja, todas as grandezas vetoriais são representadas pelos vetores e, por isso, todas as grandezas vetoriais possuem também módulo, direção e sentido. No contexto de uma grandeza física, o módulo nada mais é do que o valor dele, ou seja, o número acompanhado de sua respectiva unidade. É o módulo de uma grandeza vetorial. Então, se eu falo que eu vou me deslocar, eu vou colocar aqui um vetor de deslocamento, por exemplo. Eu tenho aqui um ponto A e aqui um ponto B. E um deslocamento de A para B, um vetor de deslocamento de A para B, aqui assim. E vamos supor que essa distância aqui seja de 10 metros. Assim, o módulo do vetor de deslocamento seria de 10 metros. Ele seria um vetor que tem 10 metros de comprimento, né, ele tem um módulo de 10 metros, uma direção aí na diagonal e o sentido meio que para cima aí, né? Quando a gente trabalha com vetores, a gente tem que entender a notação que nós vamos utilizar. Todas as grandezas vetoriais, elas vão ser escritas com uma setinha em cima da letra que dá nome à grandeza. Então, por aqui, ó, força. A gente lê que isso aqui é o vetor força. Velocidade. Então, toda vez que você vê uma setinha em cima, é para indicar que essa grandeza é uma grandeza vetorial. E uma coisa importante, essa setinha que está aqui em cima não é para onde ele aponta, isso é só uma anotação, é uma maneira da gente expressar que essa grandeza é vetorial, não significa que essa força aqui é horizontal para a direita, tá? Só uma maneira mesmo de representar. Bom, se um vetor ele é um conjunto de três informações, jamais você pode escrever isso aqui, ó. Por exemplo, velocidade igual a 3 metros por segundo. Por que não? Porque você está dizendo que um vetor, que é um conjunto de três informações, é igual a um número. Não, ele não é igual a um número. Você tem que expressar todas as qualidades desse vetor. Você não pode dizer que a velocidade assim é 3 metros por segundo. Eu teria que escrever assim: o vetor velocidade é igual 3 metros por segundo, que é o módulo, está, por exemplo, numa direção horizontal e o sentido é para a esquerda. Aí, beleza, eu dei as três qualidades, percebe? É como você chamar uma pessoa, por exemplo, né? Vamos pegar eu. Você não pode, eu tenho uma massa de 110 quilogramas. Então você chega lá na rua, me vê na rua e fala, ô 110 quilogramas. Não, eu não sou 110 quilogramas, essa é uma característica minha. Mas o Rodrigo tem várias outras características. Eu tenho 110 quilogramas, eu tenho 1,85 m de altura, né? Eu sou professor, sou pai, sou marido. Então, assim, são várias as características que me definem. Eu não posso chamar uma pessoa apenas por uma de suas características, assim como eu não posso chamar um vetor apenas por uma única característica dele. Professor, mas eu só estou querendo dizer que o valor da velocidade é 3 metros por segundo. Ok, então se você quer se referir ao módulo de um vetor, existem duas maneiras para fazer isso. Você pode, por exemplo, utilizar a notação de módulo mesmo da matemática, coloco entre duas barras, e assim você está se referindo apenas ao valor. Você está dizendo, ó, o valor dessa velocidade aqui, o módulo do vetor velocidade, é de 3 metros por segundo. Ou você pode também usar uma notação mais econômica, né, simplesmente tirando a setinha de cima. Ok? Beleza? Então, isso aqui está certo, eu estou me referindo ao módulo, mas isso aqui que eu coloquei o x está errado. Se eu estou colocando o vetor, eu tenho que dar as três características. Tá ok? Beleza? Essa vai ser a notação que nós vamos utilizar para os vetores. Legal? Então, assim, ó, entre barras,
ou sem a setinha em cima, módulo do vetor força. Perdão, do vetor velocidade. Então, muito bem. Agora que a gente já entendeu que são grandezas físicas, escalares e vetoriais, que é um vetor, qual é a notação que nós vamos utilizar, vamos falar aqui de igualdade de vetores. Aqui eu tenho vários vetores, né, de A até G, e eu fiz algumas afirmações e nós vamos justificar se essas afirmações são verdadeiras ou se são falsas. Veja bem, dois vetores, eles são iguais quando eles forem iguais. Não, estou brincando. Dois vetores são iguais quando eles tiverem as mesmas características, ou seja, se o vetor é um conjunto de três informações, então as três informações devem ser iguais para que esses vetores sejam iguais. Então, o vetor A vai ser igual a um outro vetor quando ele tiver o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, necessariamente. Então, na primeira afirmação, o vetor A é igual ao vetor B? Vamos lá. Primeiro, para serem iguais, eles têm que estar na mesma direção, né? Eles têm que ser paralelos. Eles são paralelos? O vetor A e o vetor B são paralelos? São. Ok. Eles são do mesmo tamanho, porque o tamanho tem a ver com o módulo. Sim, ó, os vetores A e B ocupam 3 quadradinhos aqui no meu quadriculado. Eles têm um tamanho aí de 3 quadradinhos. Então, eles têm o mesmo módulo, estão na mesma direção, porque os dois estão na vertical, e os dois apontam para cima, ó. Tem o mesmo sentido. Então, tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Logo, o vetor A, ok, ele é igual ao vetor B. Agora, o vetor A é igual ao vetor D? Veja bem, o vetor A ele tem 3 quadradinhos, o vetor D também. Os dois estão na vertical, beleza. Só que o vetor A aponta para cima e o vetor D aponta para baixo. Então, eles não são iguais. O vetor A não é igual ao vetor D. Eles têm, na verdade, sentidos opostos. E, assim, os vetores A e D são chamados de vetores opostos. A maneira correta de escrever isso seria escrever que A é igual a menos D. Ah, porque daí o vetor D é negativo, né, professor? Não, não é. O vetor é um ente geométrico, não tem como ele ser negativo. Menos D é o nome dele. Eu estou dizendo o seguinte, se o vetor A é igual ao vetor menos D. Se existe um vetor D que aponta para baixo, o vetor menos D é um vetor que aponta para cima. E esse vetor menos D que aponta para cima seria igual ao vetor A, que também aponta para cima, porque eles têm o mesmo tamanho, certo? Então, um vetor não é negativo, não é negativo. Assim como um triângulo não pode ser negativo, um círculo não pode ser negativo, um vetor não pode ser negativo. O menos é só para indicar que ele tem sentido oposto, ok? Então, aqui, beleza, vetor A é igual ao vetor menos D. A igual a C. A é igual a C? Não, professor, porque um está para cima, o outro está para a direita. Mas presta atenção, eu tirei a setinha aqui de cima. Se eu tirei a setinha de cima, o que está escrito na letra C é que o módulo do vetor A é igual ao módulo do vetor C. O tamanho do vetor A é igual ao tamanho do vetor C. Isso é verdade? Olha lá, o vetor A ocupa 3 quadradinhos, assim como o vetor C também ocupa 3 quadradinhos. Beleza, o vetor A tem o mesmo módulo do vetor C. Letra D. C igual a menos E. O vetor C é oposto ao vetor E? Vamos lá, ó. Eles têm o mesmo módulo? Tem. Ambos têm 3 unidades de módulo, 3 quadradinhos. Eles têm a mesma direção? Eles são paralelos? Sim, eles são paralelos, olha lá. Eles têm sentidos opostos? Sim, o vetor C aponta para a direita, o vetor E aponta para a esquerda. Então, beleza. C é igual a menos E,
A afirmação está correta. Letra E, A igual a menos D. É, professor, aqui, ó, você já tinha falado lá na letra B que o A é igual a menos D. Não. Veja, eu tirei a setinha de cima. Se eu tirei a setinha de cima, eu estou dizendo que o módulo do vetor A, que o tamanho do vetor A, é igual ao menos o tamanho do vetor D. Não, tamanho é tamanho. Módulo, não existe módulo negativo. Então, isso aqui não está correto, isso aqui está errado. O módulo de um vetor nunca é negativo. Vamos escrever isso, né? O módulo vetor nunca será negativo. Então, muito bem. F igual a G, sem a setinha em cima. O que eu estou querendo dizer? Tamanho do vetor F é igual ao tamanho do vetor G. Isso é verdade? Olha lá, o vetor F ele tem um tamanho que ocupa a diagonal de 2 quadradinhos, assim como o vetor G também é a diagonal de 2 quadradinhos. Então, sim, o tamanho do vetor F é igual ao tamanho do vetor G. Essa informação está correta. F igual a menos G. Agora eu tenho a setinha em cima. Ó. O vetor F é oposto ao vetor menos G. Ele é oposto? Sim, porque eles estão na mesma direção, ó, eles são paralelos. Um aponta para baixo, o outro aponta para cima aqui. São opostos. A afirmação está correta. E minha última pergunta. Quantos vetores eu tenho nesse quadriculado? Vamos lembrar, todos os vetores que são iguais formam um único vetor, porque o vetor é o conjunto de todos os segmentos de reta orientados. Então, quando eu tenho, por exemplo, o vetor A e o vetor B apontando aqui para cima, eu não conto dois vetores, eu conto um vetor. Isso é um vetor. Não tenho mais nenhum vertical para baixo. Eu tenho 2, isso é 1, isso é 2, ó, esse é 3, esse é 4, 6. Eu tenho 7 setas, mas eu tenho, no total, 6 vetores. Então, beleza? Bem, e agora nós começamos a falar das operações com vetores, né? Nesse vídeo, eu vou falar apenas da adição, né, da soma de vetores pelo método da linha poligonal. Eu vou fazer uma sequência de vídeos aqui no canal para abranger todo o conteúdo de vetores, com exercício e tudo mais. Então, fica ligado, na semana que vem já sai o segundo vídeo aí dessa parte. Legal? Se é a primeira, a gente está bem no comecinho. Adição de vetores. Uma coisa que você precisa entender é que quando a gente fala em soma de vetores, não é como uma soma algébrica, não é como pegar números e sair somando, né? Porque senão o cara pega aqui, ó. Eu tenho 3 vetores, A, B e C. O vetor A tem um módulo de 7 unidades, o B tem um módulo de 3 unidades e o C tem um módulo de 3 unidades também. Aí eu vou lá e falo, eu quero a soma A mais B mais C. Olha lá, professor, A mais B mais C. 7 mais 3, pronto, 13, ó. Ixi, eu preciso nem assistir vídeo no YouTube para aprender isso. Pois é, só que isso aqui está tudo errado, né? Não tem nada a ver isso. É importante você entender que quando a gente fala em soma de vetores, isso está mais assim para um sentido figurado mesmo, né? Veja, eu quero que você memorize assim, ó, se você vai usar o método da linha poligonal, somar vai ser equivalente a percorrer vetores. Somar é igual a percorrer os vetores. Como assim percorrer os vetores? Eu vou percorrer o vetor A, depois que terminar o vetor A, eu vou percorrer o vetor B,
Depois que eu percorrer o vetor B, eu vou percorrer o vetor C. Olha só, o vetor A é um vetor vertical para cima de tamanho 7 unidades. Eu quero, então, A mais B mais C. Eu vou percorrer o vetor A, copio ele aqui, ó, percorri ele, saí lá de baixo, ó. Eu saí desse pontinho aqui embaixo, ó. Estou saindo daqui. Percorri o vetor A. Após ter percorrido o vetor A, eu vou percorrer o vetor B. O vetor B é um vetor horizontal para a direita. O módulo é 3 unidades. Está aqui, ó, vetor B. E após ter percorrido o vetor B, vou percorrer o vetor C. Da onde termina o segundo vetor, eu começo o terceiro, ó. Tá aqui o vetor C. E o resultado de eu ter percorrido A, depois o B e depois o C, foi ter saído, por exemplo, do ponto X, chegado ao ponto Y. O que está escrito aqui embaixo? Eu estou buscando um vetor S, vetor soma, cujo resultado é A mais B mais C, andar o vetor A, andar o vetor B e andar o vetor C, né? Percorri o A, percorri o B, percorri o C, e o resultado foi ter saído de X e depois de ter percorrido os 3 vetores, ter chegado em Y. Assim, o vetor soma é um segmento de reta que une os pontos X e Y. E nesse sentido, como eu saí de X e cheguei em Y, eu vou pegar um vetor que sai de X, chega em Y. Esse aqui é o meu vetor soma. Agora, é evidente que o módulo desse vetor não é 13 unidades, porque o tamanho desse vetor vermelho não é a soma dos 3 vetores em roxo que eu coloquei aqui. Para a gente poder achar o tamanho desse vetor vermelho, a gente tem que dar os nossos pulos aí na geometria, né? Aqui até que está tranquilo, ó, porque se eu pegar aqui assim, ó, e aqui, ó, observe que se o vetor A ele tem um tamanho de 7 unidades e o C tem um tamanho de 3 unidades, ó, é 3. Só que o A tem que dar 7. Então, aqui embaixo, ó, tamanho de 4 unidades. Legal? O vetor B, por sua vez, tem um tamanho de 3 unidades. E eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde eu tenho catetos 3 e 4, e a hipotenusa é justamente o S. E aí você faz um teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E assim, resolvendo isso daqui, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 9 mais 5, tira a raiz quadrada dos dois lados e eu vou ter um vetor soma, cujo módulo é de 5 unidades. Claro que você não precisaria ter feito essa continha se você lembrar, né, do triângulo pitagórico, o triângulo 3, 4, 5. Aí você já saberia que a hipotenusa vale 5. Professor, mas sempre vai dar um triângulo retângulo assim? Não. Vai ter casos em que eu vou ter que usar algum outro artifício geométrico, como lei dos senos, lei dos cossenos. Isso vai depender de como fica a figura. No vídeo que vem, quando eu for ensinar regra do paralelogramo, eu vou dar uma revisada nessa lei dos senos e nessa lei dos cossenos. Por enquanto, eu quero apenas que você entenda a maneira de fazer a adição de vetores, ok? Entenda o método. A parte mais matemática vai ficar para o próximo vídeo. Legal? Vamos fazer aqui esse exercício do Instituto de Física aí do Ceará. Ele fala assim: dados os vetores A, B, C, D e E, a seguir representados, obtenha o módulo do vetor soma, que é A mais B mais C mais D mais E. Professor, eu tenho que pôr na sequência A, depois o B, depois o C, depois o D? Não. Não importa a ordem, tá? Eu coloquei lá no meu exemplo tudo na sequência,
Mas eu poderia ter percorrido o vetor A, depois ter percorrido o C e depois ter percorrido o B. Dá na mesma, não faz diferença, ok? E aqui eu coloquei um quadriculado em branco para a gente poder fazer, então, o módulo desse vetor. Veja, eu vou copiar todos os vetores colocando na sequência aqui nesse quadriculado. O vetor A é um vetor que corta a diagonal aqui, ó, de 3 quadradinhos. Então, vou puxar o vetor A aqui, ó, diagonal de 3 quadradinhos. Da onde termina o vetor A, aliás, deixa eu colocar ele um pouquinho mais para cima. Como é que vai ficar isso aí, né? O vetor A está aqui, diagonal de 3 quadradinhos. Da onde termina o vetor A, eu vou começar o vetor B. O vetor B é um vetor horizontal que ocupa 4 quadradinhos aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, 4 quadradinhos. O vetor B. O vetor C, ele também tem 4 quadradinhos, só que ele é apontando para a esquerda. Então, da onde termina o B, eu faço o vetor C apontando para a esquerda. Ele ficaria exatamente igual ao B, só que apontando para o outro lado, ou seja, ele foi e voltou. Vou fazer o seguinte, ao invés de eu colocar o vetor C agora, eu vou colocar o vetor D, tá? O vetor D, ele tem 4 quadradinhos na vertical. Ó, vou colocar aqui, ó, 4 quadradinhos na vertical. Agora sim eu vou colocar o vetor C, ó, só para não ficar um em cima do outro. Já que não importa a ordem, eu posso colocar o D antes do C. Pronto. Percorri o A, percorri o B, percorri o D, percorri o C, agora eu vou percorrer o E. O E, ele vai pegar aqui, ó, a diagonal de 3 quadradinhos. Então, puxa aqui, ó, diagonal de 3 quadradinhos. Esse é o vetor E. Percorri todo mundo? Sim, professor, percorreu todo mundo. O resultado de ter percorrido os 5 vetores foi ter saído desse ponto, ter chegado a esse ponto. O meu vetor, então, é um vetor que liga o ponto de partida ao ponto de chegada. Esse é o meu vetor soma, ou também chamado de vetor resultante. Aqui, ó, vetor R é a soma vetorial de A, B, C, D e E. E qual é o módulo dele? Que é isso que o exercício me pediu. Qual é o tamanho dele? Agora nós fazemos o seguinte: sempre que você tem um quadriculado assim, como nessa figura, você consegue achar o módulo de um vetor pelo teorema de Pitágoras ou, na melhor das hipóteses, se o resultante já ficar na horizontal ou na vertical, é só contar quantos quadradinhos ele ocupa. No caso aqui, ele ficou na diagonal. Aí nós fazemos o seguinte, ó. Pega aqui a origem dele e traça aqui uma vertical, ó. Pega aqui de onde ele chegou e traça uma horizontal, ó. Você sempre vai conseguir construir esse triângulo, onde o R é a hipotenusa, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, base, 1, 2, 3, 4 de altura. Ou seja, o vetor R ele vai ter um módulo que é Pitágoras com 4 e 6. A hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Fazendo essa continha, 4 ao quadrado, 16, 6 ao quadrado, 36. 16 mais 36 dá 52, né? 52. Portanto, raiz quadrada dos dois lados, raiz de r ao quadrado é r, e raiz de 52 fica raiz de 52 mesmo. E assim, chegamos à nossa resposta. Como ele não deu nenhuma unidade de medida para indicar o tamanho desse quadradinho, né? É sem unidade mesmo.
E a nossa resposta, então, é a letra E. Tranquilo? Entendeu bem o método? Se você não entendeu qualquer parte do vídeo, qualquer coisa que eu tenha explicado aqui, deixa aí no comentário que eu vou sempre procurar responder e tirar sua dúvida, legal? Bora lá, bora comigo. Vamos fazer mais um exercício aqui, ó. Exercício da Cefet aqui, ó. A seguir, em um sistema de coordenadas cartesianas estão representados três vetores. O vetor resultante desses vetores tem módulo igual a... Olha só, não, no exercício original não tinha esse quadriculado aqui. Esse quadriculado fui eu que fiz, para me auxiliar. Eu posso começar por qualquer um desses vetores, né? A gente viu que não importa a ordem. Vamos chamar então, eu vou falar que esse cara aqui é o vetor A, esse cara aqui é o vetor B e que esse cara aqui é o vetor C. E o que eu estou querendo, então, é a soma dos três vetores, A mais B mais C. Vamos lá. Copia o vetor A. O que é o vetor A? O vetor A é um vetor que tem uma base 2 quadradinhos e uma altura de 3 quadradinhos. Então, eu conto, ó, saio daqui, ando 1, 2, depois 3 para cima. 1, 2, 3. Ou seja, o vetor A vai sair daqui de baixo, vai chegar lá em cima. Aqui, ó, copiei. O vetor B, por sua vez, ele tem aqui, ó, 2, 3, 4 quadradinhos de base e 2 quadradinhos de altura. Então, eu percorri o vetor A, agora eu vou percorrer aqui, ó, 4 quadradinhos para a direita. 1, 2, 3, 4. É maiorzinho, né? Para enxergar. E agora 2 para cima. 1, 2. Tá lá em cima. Beleza. Tem que chegar aqui, ó. Então, eu percorri o A, agora vou percorrer o B, tá aqui. E aí o B. E o vetor C? O vetor C, ele sai aqui, ó, ele desce 2 quadradinhos, vai para a esquerda 2 quadradinhos. Ou simplesmente pensa, ó, ele corta a diagonal de 2 quadradinhos. Faz isso, ó. Corta a diagonal de 2 quadradinhos. Aqui, ó. Percorri o vetor A, percorri o vetor B, percorri o vetor C. A soma desses três vetores é um vetor que parte de onde partiu o primeiro, de onde partiu o A, chega onde chegou o último, onde chegou o C. Aqui, ó. Esse é o meu vetor soma. E quanto que ele mede, professor? Qual que é o módulo dele? Vamos fazer o Pitágoras, ó. Triângulozinho aqui, ó. Um quadriculado, isso sempre será possível. Tenho 3 quadradinhos de altura e olha que bênção, 4 quadradinhos de base. Eu tenho um triângulo 3, 4, 5. Sendo assim, o módulo do vetor soma é de 5 unidades. Como ele não me deu aqui a medida, né? Se é metro, se é centímetro, não deu unidade nenhuma, fica só o número 5 mesmo. Se ele tivesse dado a unidade, eu tinha que colocar 5 centímetros, 5 metros, é a unidade que ele der. Legal? E é isso aqui, meu povo. Muito bem, só para a gente finalizar o nosso vídeo, casos particulares. Dois vetores que tenham a mesma direção e o mesmo sentido. Imagina aqui, ó, tem aqui o vetor A. Pensar que o vetor A tem um tamanho de 4 unidades. Tem aqui um vetor B maior, ó, B, que tem um tamanho aí de 7 unidades. Se eu quiser a soma do vetor A com o vetor B, vou andar o vetor A, né? Vou percorrer o vetor A. Depois que eu percorro o vetor A, vou percorrer o vetor B. O meu vetor soma parte de onde partiu o A, chega onde chegou o B.
Certo seria fazer em cima, né, mas para não ficar muito poluído o desenho, fazer ele um pouquinho aqui deslocado. Esse é o vetor soma, ó. Quanto mede o vetor soma? Ora, você concorda comigo que o comprimento desse vetor vermelho é a soma dos comprimentos dos dois vetores em roxo? Então, o vetor soma aqui, nesse caso, vai ter um módulo que é o módulo do A mais o módulo do B. O módulo do A é 4 e o módulo do B é 7. Nós temos aqui um módulo de 11 unidades. Ao E quando eles têm a mesma direção, mas sentidos opostos, né? Tipo, vamos colocar assim, o vetor A apontando para a direita. Vamos pensar que o vetor A aqui tem 8 unidades. E o vetor B aqui apontando para a esquerda, que tem 3 unidades. Vai, o módulo do B, 3 unidades. Ainda quero a soma. Quero fazer vetor A mais vetor B. Como é que eu faço isso? Uma coisa, ó, percorro o vetor A. Depois de ter percorrido o vetor A, vou percorrer o vetor B. E assim, o resultado de eu ter percorrido esses dois vetores é ter saído desse ponto e ter chegado a esse ponto. Nós vamos ter um vetor aqui, ó, apontando para a direita. E agora, o módulo desse vetor aí vai ser a diferença entre os módulos de A e B, né? Porque é o tamanho do A menos o tamanho do B, é o que sobra, esse vetorzinho vermelho aí. E assim eu tenho 8 menos 3, que dá 5 unidades. Legal? Dois casos particulares. Então, quando eu tenho mesma direção e mesmo sentido, basta você somar os módulos. Quando você tem sentidos opostos, basta você subtrair os módulos. Isso aqui é uma condição dados dois vetores quaisquer, em que ele não te define a direção. O maior valor possível de soma vai acontecer, você tem a soma dos dois. Eu posso escrever assim, ó, que o módulo do vetor soma ele tem que ser menor ou igual à soma dos módulos dos dois vetores, tem que ser maior ou igual à diferença desses. A anotação de módulo lá da matemática, 2 barras. Então, esse aqui, mínimo valor, esse aqui é o máximo valor que nós podemos ter de módulo para uma soma de dois vetores dados quaisquer valores de A e B. Legal? Muito bem! Espero que tenham curtido então esse vídeo aí. E é isso aí, galera. Não perca, na semana que vem eu dou continuidade ao estudo dos vetores e eu pretendo abordar todo o assunto de vetores. Para não ficar um vídeo muito grande, eu estou fragmentando em vários vídeos. Legal? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E se você deseja ter uma mentoria VIP, aulas particulares comigo, eu vou deixar o link aí para você clicar e entrar em contato para mais informações. Legal? Lá na minha página do Instagram, eu tenho depoimentos de alunos aí, de pais de alunos que são meus alunos particulares, falando da minha metodologia. É isso aí, galera. Valeu!